agora mais uma atividade do projeto Lar de Fátima na Web. Sou a professora Cris e trabalho no Núcleo Vitória Régia. Hoje trouxe mais uma dica super bacana para vocês fazerem em casa, a técnica de decopagem. O que é decopagem? É a transferência de formas de figuras. Aqui no caso, eu escolhi uma joaninha, tá? Para transferir em uma caixinha de MDF. Então ela ficará coladinha aqui nessa tampinha. Tá? Esse daqui é um guardanapo próprio para decopagem. Ele tem 3 camadas. Nós tiraremos todas as camadas dele, recortaremos aqui a figura e colocaremos só a figura da joaninha na caixa. Tá? Então ele tem 3 camadas, nós tiraremos todas essas camadas e aplicaremos na caixinha depois de todo o processo feito. Que material nós usaremos? Então, caixinha em MDF, aqui ela tem 10 por 12 centímetros e ela tem 5 centímetros de fundura, tá? Usaremos então guardanapo próprio para decopagem, tá? Usaremos 2 pincéis, pode ser o que vocês tiverem em casa. Então aqui esse aqui tem aproximadamente 1,5 centímetros, é um pincel chato, e esse daqui é um pouquinho menor para fazer os cantinhos. Ele ajudará bastante. Usaremos uma tesoura sem ponta, tá? Que toda criança pode usar. Usaremos cola branca, tinta PVA. Essa daqui é um vermelho vivo, o código dela é 541, tá? É um vermelho bem clarinho. E usaremos PVA branca, tá? Essa daqui é 519, para dar o fundo na caixinha. Então, vamos lá? Começaremos a nossa técnica. Aqui, precisamos dar um fundo nessa caixinha. Tiraremos primeiro a tampa, tá? Com toda a calma. Aqui eu tenho uma tampinha, tá? Que nós poderemos usar como recipiente para colocar a tinta. Então aqui, vou usar o lado de dentro, só para dar uma base, tá? Que nós precisaremos que essa tinta faça todo aqui, ó, sem pressa, nós daremos uma base branca. Lembrando que para um melhor acabamento, é bom começar de cima para baixo, tá? E em uniforme, tá? Sem fazer círculos, tá? Para que depois ele não fique todo riscado assim. Então, de maneira uniforme, de cima para baixo, tá? Sempre segurando o pincel assim. Aqui cobrimos toda a tampa com o branco. Aqui a lateral nós também faremos, segurando a parte que não tem a tinta ainda, e aplicaremos todo um branco para dar o fundo. Assim nós faremos na caixinha toda. Então aqui o branco, super simples e fácil de fazer. Essa técnica é uma técnica antiga e tem muita gente que faz esse tipo de artesanato para presentear em aniversário ou mesmo para ganhar um dinheiro, porque é um material super delicado e que teríamos como ter um lucro. Aqui foi passado então a técnica, foi passado toda a base branca, deixaremos secar, faremos o mesmo na caixa. Sempre de maneira uniforme, do mesmo jeito que foi feito na tampa, cobrindo toda a extensão até os buraquinhos que na caixa houver nas emendas. Então toda branca, não tem problema o excesso,
É um material fácil que logo seca. A tinta PVA também ela é muito boa. Se você não tiver uma PVA, pode substituir por guache? Pode sim substituir por guache. Talvez não dê o mesmo acabamento, mas pode. Lembrando, gente, que são só dicas, tá? Vocês podem substituir o material, tá? Se vocês tiverem uma outra caixinha que vocês quiserem dar uma repaginada, também pode ser feito. Como assim, professora? Você pode fazer lixando e tirando todo o excesso de tinta ou todo o excesso de material que tiver na caixinha antiga. Vocês tirem todo o material que tiver nela e vamos repaginar essa caixinha. Fazer uma personalizada com o gosto de vocês, tá? Assim como pode ser feito também, mas eu não tenho o guardanapo próprio para decopagem. Mas se vocês tiverem um adesivo, uma figurinha, também vai ficar bonito. Usando essa mesma técnica, vocês colocam uma figurinha, um adesivo de vocês e podem dar todo um charminho em volta, tá? Então, olha, feito aqui toda a base da caixinha, toda a lateral, ficou faltando aqui, olha, o fundo. Lembrando sempre, gente, ó, sempre de cima para baixo, tá? De maneira uniforme, procurando tampar toda a emendinha que ela tenha, tá? Porque ela tem essas emendinhas aqui, olha. Então, ó, cobrindo toda a emendinha, que é da madeira, que vai ficar mais bonitinho, mais apresentável. Então, olha. Confira se ela está toda coberta, tá? Se por um acaso aqui ficou alguma marquinha como esta, alisa de novo, não tem problema, tá? Aqui. Por dentro, é melhor esperar um pouquinho para poder fazer, correto? Então, vamos lá? Essa daqui, enquanto ela seca aproximadamente com 30 minutos, mais ou menos, já estará pronta para ser trabalhada também. Mas, adiantando um pouco, eu já tenho aqui preparada uma outra tinta que já está com uma base. Só um minutinho. Aqui, ó, sempre tenha um paninho para tirar o excesso, tá? Então, aqui eu já tenho uma que já está com um fundo, tá? Então, aqui ela já está seca, tá? Ela fica assim, toda uniforme. Se vocês verem que aqui ela ainda não foi coberta totalmente, é só dar outra demão de base branca, tá? Então, como faremos? Com uma tesoura, nós recortaremos aqui. Tiraremos a joaninha. Cortando de uma maneira bem delicadinha, gente. Lembrando que usar uma tesoura sem ponta, porque é perigoso, nem toda criança pode usar. Então, se for uma tesoura escolar como esta, não tem problema nenhum, que aí ela não tem ponta. Recorta bem rente o desenho, lembrando que o guardanapo para decopagem, ele tem 3 camadas, tá? Então, feito isso aqui, essa bordinha, gente, legal guardar, porque a gente pode aproveitar em um outro artesanato, tá? Então, olha, lembrando que tá recortada aqui a joaninha. Agora, nós precisamos tirar as camadas do guardanapo. Esse aqui, no caso, ele só vai ter 2 camadas. Olha, tirei esse daqui, ela vai ficar quase que transparente. Ó, ela é bem fininha, mas é importante tirar a camada, tá? Para ela não ficar grosseira. Então, tirou aqui,
que nós faremos agora? Com outro pincel, usaremos a cola branca. Aí nós faremos com calma toda a técnica. Passaremos uma cola aqui, ó, suave. Pode ser feito também, ai, professora, eu não tenho pincel na minha casa. Não tem problema. Se você tiver uma esponja, pode ser aquelas que se usa para lavar louça ou para tomar um banho. Pode ser feito também, tá? Aí vocês espalham a cola. Pode ser com excesso, que vocês verão o que nós faremos agora. Ó, ela tá com bastante excesso, tá? Então, nós faremos assim, olha. Posicionaremos aqui a nossa joaninha. Eu aqui, no caso, vou colocar ela mais para tortinha do que para retinha. Lembrando que, se você colocou, não mexa. Ó, deixa ela assim, tá? Pegue aqui o guardanapo que vocês têm e tirem o excesso. Aqui tem que ter um certo cuidadinho, tá? Para ele não enrugar e para ele não deformar o trabalhinho. Tiro aqui o excesso da cola. Todo cuidadinho. Tá? Então, ele ficará perfeitinho. Feito isso, agora nós deixaremos ele secar um pouco. Qual será o próximo passo agora? Com a tinta em vermelho, usaremos... Tira aqui o excesso da tinta que estava em branco, tá? Nós usaremos agora o tom de vermelho. Enquanto isso, o nosso trabalho dá uma secadinha, tá? Então, agora, com a tinta vermelha, aqui no caso nós escolhemos o vermelho vivo. Faremos todo um cuidadinho. Pode ser feito também com a esponjinha, como eu falei pra vocês. Só pequenas batidinhas assim, olha. Nós faremos toda a volta da caixinha, só com batidinhas. Lembrando de tampar toda essa parte que tem as dobras da madeira, tá? Para não ficar uma ponta grosseira. Então, aqui nós faremos. Lembrando que aqui embaixo esse branco é o fundo que nós demos, mas vocês vão ver que vai ficar super delicadinha. Super delicadinha. Nós bateremos assim, ó, até cobrir toda a caixinha, tá? Que aí ele vai dar uma textura na caixa, ela não vai ficar com o riscado do pincel. Então, ó, até cobrir toda a caixinha. Faremos essa técnica assim. Onde eu falei que se não tiver o pincel, não tem problema, que pode ser usado a esponjinha. Tanto a esponjinha de lavar louça, como pode ser feito também com a esponjinha, aquelas para banho, tá? Então, aqui, olha, cobrindo toda a caixinha, a tampa da caixinha. Enquanto isso, a joaninha vai secando lá.
Sempre nas batidinhas, com cuidado. Lembrando de cobrir todas as emendas da caixa. É uma tinta PVA, ela é uma tinta fácil de trabalhar, a secagem dela é super rápida, a cobertura é super boa. E é muito agradável, e o tempo assim, olha, é bem gostoso mesmo para fazer. Não precisa estar muito sol, porque ela não tem aquela influência, se tiver sol eu consigo ela ter a cobertura e secar a caixinha, o trabalho, tá? Não tem problema se estiver nublado, porque ele secará do mesmo jeito, é uma tinta fácil. Então aqui, olha, lembrando de cobrir sempre as emendas, para ficar um trabalho apresentável. Estamos aqui agora na última parte da caixinha. A dica que eu dou é para sempre fazer as laterais primeiro, assim, olha, e vai fechando. Para não ficar um trabalho torto. Olha, não ficar um trabalho torto com excesso. Então, você fazendo, fechando sempre esse quadradinho, ele não vai ficar com excesso, não vai ficar um trabalho torto ou sem apresentação. Então, aqui, olha, nós já fizemos todo o fundo. Lembrando que a gente também deve pintar a parte de dentro, tá? Então, olha, procura sempre ver se toda a tampinha, se toda emenda tá coberta. É essa hora que vocês vejam esses detalhes, porque senão depois ele vai ficar com marca de tinta, tá? Então, olha, tá todo coberto o fundo? Ótimo. Não faremos agora a parte do fundo, porque nós usaremos aqui para ele dar uma secadinha, tá? Então, enquanto isso, voltaremos lá para a tampa. É um trabalho que seca rápido e um trabalho que seca fácil. Aqui, enquanto isso, lembrando que eu passei a cola pela parte todinha. Aqui nós só faremos alguns detalhes em vermelho. Para ela ficar um trabalho bonito. Nós não cobriremos toda a tampa, tá? Então, só olha assim. Com a mesma técnica de pequenas batidinhas. Não precisa trabalhar com excesso. Olha que bonitinho que tá ficando. Lembrando, gente, que olha, são dicas. Se vocês quiserem mudar a cor da tinta, se vocês quiserem mudar a figura, porque nem sempre acha do mesmo trabalho que nós apresentamos aqui, tá? Então, olha, só para ter uma base, tá? E aqui agora, como nós faremos a tampa? Do mesmo jeito, cobrindo toda a lateralzinha, tá? Olha, cobrindo toda a partinha da tampa que ficará encostada na tampa para acabamento. Professora, para que essas batidinhas? Eu não poderia passar o pincel de maneira contínua? Então, eu vou explicar para vocês, vou mostrar como ficaria. Fica riscado, olha, tá vendo? Quer ver a diferença? Ele dá uma certa textura. Deixa eu ver se vocês conseguirão enxergar. Olha, dá essa certa texturinha. E fica muito bacana. A hora que seca, ele dá um outro visual no trabalho, tá? Com essas batidinhas. Ele fica meio enrugadinho, olha.
e combina super com a caixinha, ao invés de ficar liso. Agora eu fiz para mostrar para vocês, agora é só eu voltar lá e dar as batidinhas para poder fazer aquela textura que a gente estava fazendo. Tá? Lembrando de cobrir, gente, mais uma vez, de cobrir todas as emendinhas. Aqui eu já fiz as batidinhas, já cobri novamente a parte que eu tinha feito alisada. Que aí fica o risco e não fica um trabalho apresentável. Ah, pode fazer num vidro que eu desocupei de palmito? Pode. Pode fazer numa garrafa? Pode. É só tirar o desenho do guardanapo da decopagem, tira as camadas, se ele tiver 2 ou 3 camadas, tiram as camadas e aplica. Colocando essa cola embaixo, coloca a cola branca, tá? Não tem que ser cola específica não, para decopar. Não, uma cola branca. Colocou a cola branca, coloca o desenho, aplica o desenho, esperou secar, volta com a cola branca e passa, mas na hora que estiver bem sequinho, volta com toda a cola branca, cobrindo toda a superfície. Aonde você passou a cor, o vermelho, ou onde ela tá com a base em branco, tá? Aí você vai passar toda uma extensão de cola branca, cola escolar. Pra quê? Feito isso, ele vai dar um acabamento de verniz e vai ficar super protegida a sua caixinha, tá? Então aqui, ó, ela ainda tá molhada, tá? Deixarei aqui para secar para vocês verem, olha. Com a caixinha feita toda em vermelho. Depois que secar, é só pintar aqui o fundo, que ele vai ficar super bonito e agradável para vocês, para presentear. Então, esta técnica aqui chama decopagem. Foi a atividade que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha gostado. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Preservem-se, se cuidem, tá? Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.